Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Vamos orar, vamos iniciar nossa aula nessa noite. Oremos. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, Deus Eterno, nós queremos Te louvar, Te agradecer por tudo, Senhor Deus, por mais uma oportunidade que o Senhor nos concede de estar aqui na casa do Senhor para estudar a Tua Palavra. Senhor, e pedimos, como sempre, dependemos unicamente do Teu Santo Espírito para nos instruir. Que o Senhor nesta noite venha visitar o nosso coração, a nossa mente, para que entendamos um pouco mais, ó Deus, a respeito das coisas do Senhor. Pai, abençoa os Teus servos que já chegaram, aqueles que estão vindo, traz em paz, livre de todo mal e dai-nos uma boa aula para a glória do Teu santo nome, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém? Bom, vamos lá, irmãos, então chegamos aí na nossa última aula do módulo Profeta Menores. Hoje a aula de número 5, Zacarias e Malaquias. Eu espero que os irmãos tenham aprendido alguma coisa sobre os profetas menores. E para muita gente, irmão, antes de a gente aprender ou ler sobre os profetas menores, parece que eles estão ali só por estar. É a história de alguém ali que colocou ali. Não é. Eles estão ali por um motivo. E o motivo basicamente é isso, irmãos. Profetas pré-exílicos são aqueles que profetizaram antes do exílio, e eles profetizaram para o reino do norte, que já existia, e também profetizaram para o reino do sul. E os profetas do exílio são aqueles que profetizaram no exílio, não são profetas menores, porque somente Ezequiel e Daniel e Jeremias, né, que também profetizou durante o exílio, mas ele não foi para o exílio. E temos também os profetas pós-exílio, que nós vamos estudar mais dois, porque na última aula nós estudamos sobre né, que voltaram do exílio, que voltaram para Jerusalém. Aí nós temos Ageu, Zacarias e Malaquias. Irmãos, para esse texto, para a gente poder nos situar um pouco mais aqui, principalmente em Zacarias, que vai ser o primeiro profeta, vamos ler aqui em Esdras, capítulo 5, Esdras, capítulo 5, versículo 1 e o 2. Diz assim a palavra do Senhor: E Ageu, profeta, e Zacarias, filho de Ido, profeta, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, e em nome do Deus de Israel lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e começaram a edificar a casa de Deus que está em Jerusalém, e com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Então, irmãos, esse texto aqui, por que nós não lemos nada lá de Zacarias? Porque eu fiz questão da gente voltar para Esdras, que é justamente nesse período aqui que Zacarias ele vai profetizar. Ele vai profetizar ali quando o templo já está sendo erguido, mas houve ali uma parada. Ninguém queria mais construir. Nós vamos ver aqui as razões, né? Já foi citadas as razões. Os samaritanos se levantaram e fez com que a obra terminasse, mas houve uma ordem para que voltassem a construir, e ninguém quis construir, tá? Então foi nessa hora que Ageu e Zacarias, eles profetizam, tá? E é esse o pano de fundo aqui, o panorama do momento que nós vamos estudar aqui. Então, já vimos aí a lição de número 1, Oséias e Joel. Então os primeiros aí, Oséias e Joel, Amós e Obadias, Jonas, Miqueias e Naum, na lição de número 3, na lição de número 4, Abacuque, Sofonias e Ageu,
E a lição de número 5, os profetas menores, Zacarias e Malaquias, que é o que nós vamos estudar hoje, tá? Então vamos lá, irmãos. Primeiro aqui nós vamos para a introdução, dar uma pincelada aqui sobre esses dois profetas. Esses dois livros encerram o estudo dos profetas menores. A semelhança do profeta Ageu, Zacarias e Malaquias, eles foram profetas do pós-exílio e profetizaram no período da reconstrução dos muros e do templo de Jerusalém. Malaquias, nós vamos ver aqui que existe uma diferença um pouco também, tá? Porque quando Malaquias ele estava profetizando, os muros já estavam construídos e o templo também já estava construído, tá? Mas Zacarias não, Zacarias e Ageu, eles estavam profetizando quando o templo já estava sendo construído. Cada profeta será estudado conforme suas características, a mensagem que Deus deu a eles. Ambos profetizaram a restauração de Jerusalém e o reino messiânico de Jesus Cristo. O objetivo desses dois profetas foi encorajar o povo e os líderes civis e religiosos Josué e Zorobabel na tarefa da reconstrução do templo, depois que este foi interrompido pela ação dos samaritanos. Tá? Então, alguns falam, irmãos, que Malaquias profetizou ali junto com Zacarias, outros não, tá? Mas o mais certo é que Malaquias ele profetizou 100 anos depois da ordem para a volta para Jerusalém, 100 anos depois. Então vamos, irmãos, para o primeiro livro aí, Zacarias, o profeta messiânico. Irmãos, chegamos aqui em um profeta que a gente acha até injusto, né, ele ser chamado de profeta menor. Zacarias, ele poderia, irmãos, ser chamado de profeta maior. Por quê? É um livro com muitas profecias, ele foi um grande profeta. E, irmãos, e se você pegar Zacarias e pegar Isaías, você vai perceber que esses dois profetas, eles tinham algo muito, mas muito em comum. Eles são chamados de profetas messiânicos, porque Zacarias, irmãos, ele vê muita coisa de Jesus Cristo, muita mesmo, tá? Então é por isso que ele também, dos profetas menores, dos profetas maiores é o Isaías, mas dos profetas menores é Zacarias, que é o profeta messiânico, tá? Então ele entrou ali como profeta menor, mas nós já mostramos para os irmãos as razões por que é chamado de profeta menor, e não vamos ficar nisso aqui. Vamos lá então para a introdução ao livro do profeta Zacarias. O que significa Zacarias? No hebraico, é uma pronúncia mais ou menos assim, porque eu não falo hebraico, né? Mas é uma pronúncia mais ou menos assim, ó, Zahá-Iá, tá? Zahá-Iá. Então a junção dessas duas palavras, que aportuguesado fica Zacarias aí, significa lembrado por Jeová, ou o Senhor se lembra, tá? Um nome comum, Zacarias, irmãos, aparece 32 vezes em com este mesmo nome no Antigo Testamento e no Novo, ou seja, em toda a Bíblia Sagrada nós temos 32 Zacarias que são citados. Então é um nome muito, muito comum. Inclusive, ele também aparece no Novo Testamento como o pai de... Vou dar um ponto. O pai de... No Novo Testamento, irmão? João Batista. Olha aí. Vou dar um ponto, tá? Então, é o pai de João Batista, irmão, Zacarias, tá? Ele era também sacerdote e profeta. Ele era filho de Baraquias, e a Bíblia chama ele também, de filho de Ido. Mas preste atenção, não podemos confundir aqui filho de Baraquias e filho de Ido. Então ele era filho de quem? Ele era filho de Baraquias. Baraquias, ele era filho de Ido. A Bíblia Sagrada, muitas vezes, ela vai citar assim, filho disso aqui, mas quer dizer, da geração daquela pessoa. E nós temos um caso clássico, né? Jesus, ele é chamado de filho de Davi. Ele não é filho de Davi, ele não foi irmão de Salomão.
mas ele é chamado de filho de Davi porque ele é da geração de Davi, tá? Mas Ido, ele era avô de Zacarias, tá? Ele começou a profetizar, irmãos, bem jovem, tá? Muito jovem mesmo. Ele é chamado e um anjo aparece para ele, e quando ele está ali, o outro anjo, quando aquele anjo está conversando com ele, um outro anjo chega e fala assim, ó, vai lá e fala com aquele jovem. Então ele era bem novo quando ele foi chamado, né? Zacarias, de maneira especial, abre em detalhes o futuro glorioso, fazendo um contraste com a teocracia do momento em que estavam vivendo ali, aquele momento de reconstrução, mas ao mesmo tempo de desleixo também, e o seu símbolo visível, o templo. Então ele vai falar muito sobre a questão do templo, tá, que foi construído, que estava sendo construído. O outro Zacarias, filho de Baraquias, citado por nosso Senhor Jesus Cristo, que foi morto entre o pórtico e o altar, deve ter sido filho de Joiada. Então não confundir aquele que Jesus ele fala, tá? Então não é a mesma pessoa. Vamos lá, os conceitos básicos do livro. O profeta Zacarias, ele trata basicamente de 4 coisas em suas profecias. Primeiro, o arrependimento e renovação da aliança, né? Ele chama o povo para se arrepender, ele chama o povo para renovar a aliança, guardar a lei de Moisés, tá? Ele também fala muito sobre questão de justiça social, porque muitos estavam pensando nas suas próprias coisas, estavam esquecendo de trabalhar, de voltar ao trabalho para a reconstrução do templo. Esperança na soberania de Deus, sempre colocar esperança em Deus, que podia todas as coisas. E ele, como eu disse agora mesmo, ele vai falar muito, irmãos, sobre a vinda do Messias. Mas preste atenção, para o israelita hoje, o israelense hoje, o judeu hoje, que lê as profecias, nunca ele vai aceitar que seja Jesus Cristo, tá? Então eles vão pensar que é o Messias que até hoje está sendo aguardado, que ele vai dizer que Zacarias estava falando de um Messias que ainda vai vir. Mas nós vemos aqui, irmãos, que tudo que Zacarias profetizou se concretizou em Jesus Cristo, tá? Época e função histórica. Segundo Neemias, o avô de Zacarias, Ido, retornou do cativeiro a Jerusalém. Neemias coloca Zacarias no topo da família sacerdotal de Ido, ou seja, então ele tinha um cargo muito importante como sacerdote, o que significa que Zacarias, ele era membro da família de Levi e ministrou em Jerusalém como sacerdote e profeta. Nessa época aqui, irmãos, existia uma resistência para que os judeus do cativeiro voltassem de lá para Israel, também que eles usassem a sua força para poder reconstruir. E é aquele mesmo contexto de Ageu. Muitos que ficaram lá no cativeiro não, que agora não era cativeiro mais, muitos que ficaram lá na Pérsia não queriam mais voltar, e foi necessário que Deus usasse a Zacarias. Irmãos, novamente vou mostrar a cronologia aqui dos reis e profetas de Israel. Nós não vamos comentar, já mostrei isso aqui para os irmãos, já coloquei no grupo também, tá? Então nós vamos aí, irmãos, rapidamente, para a gente poder se situar aonde que Ageu está, aonde que Zacarias está e Malaquias. Então nós vimos aí, irmãos, Saul foi o primeiro rei, né? Aí vem os profetas aí, Samuel, né? Depois vem Davi, e o profeta também que teve nessa época foi Natã. Depois veio Salomão, e aí, irmãos, houve a divisão do reino com Roboão e Jeroboão. Vamos lá, reino do norte, tudo aquilo lá do norte, irmãos, ó, vermelho lá, vermelho significa que todos os reis, irmãos, foram péssimos, nenhum prestou. Tá? Apesar que teve um aí que quase foi bom, mas aí no final da vida dele, ele jogou tudo no ventilador, tá? Que foi Jeú. A Jeú foi um bom rei, mas lá na frente ele resolveu chutar o pau da barraca e derrubar tudo.
Pastor, eu tenho uma dúvida. No Segunda Reis, eu digo que desde a época de Davi teve essa divisão de Judá com as outras tribos, né? Sempre que levantava um rei, ali em Judá e as outras era outro. O porquê que mesmo depois que Davi quebrou isso Não foi Davi. Foi rei, o porquê que ainda continuou essa divisão na história? Continuou a divisão na história na Bíblia ou... Na Bíblia. Levantava outro rei de novo em Judá e depois em outros lugares levantava outro. Bom, o que nós podemos fazer... Não, Davi não foi culpado disso, tá? Salomão, ele teve uma culpa pequena nesse negócio aí, porque Roboão, irmão, Salomão, ele começou a cobrar muitos impostos dos judeus, dos israelitas, né, nesse caso aqui, e começou a perseguir alguns. Um desses que ele perseguiu foi Jeroboão, tá? Aí quando Salomão morre, Jeroboão volta do cativeiro lá dele, do exílio dele lá, tá? Do exílio. Aí ele volta e vai conversar com Roboão, filho de Salomão. E aí existe aquela questão lá, né? Qual o conselho que ele vai buscar? E aí há a divisão. A partir daqui, houve essa divisão no tempo, tá? Mas isso tudo, eu não sei se é isso que você está perguntando, mas eu vou lá para responder. A razão disso tudo aqui, irmãos, e o que nós estamos estudando, inclusive hoje, que foi o motivo do cativeiro, é uma palavra só: pecado. Só isso, tá? Só isso não. Isso tudo, tá? Pecado. O pecado, irmãos, ele é terrível. A desobediência é terrível. Então, Roboão, irmãos, ele teria condições de ser um ótimo rei, mas ele resolveu fazer gracinha. E com esse negócio dele ali, não querer ouvir, inclusive, ele poderia ter seguido alguns conselhos do pai dele. Davi, quando morreu, ele fala para Salomão: olha, se você andar nos caminhos do Senhor e ser um bom rei, Deus sempre vai estar do teu lado, Salomão. Agora tem um negócio, ele falou para Salomão: se você se afastar e virar as costas para ele vai afastar de você. E Salomão, infelizmente, resolveu isso aí. Então, Roboão e Jeroboão, que foram a causa, né, dessa divisão aqui, Reino do Norte e Reino do Sul. Eu acho interessante que Deus tem muita misericórdia também. Deus ele cobrava um pouco por conta do pecado, mas ele não cobrava tanto por misericórdia da promessa que ele tinha feito para Davi. Não, e nunca se apagou, irmãos, nunca se apagou a luz de Israel, que era Davi, tá? E por amor a Davi, isso é importante que ela falou, por amor a Davi, Deus não exterminou e acabou com Israel. E por amor a Davi, irmãos, Israel existe até hoje, tá? Por uma promessa que ele fez lá atrás, que a lâmpada ele falou: olha, você quer fazer casa para mim? Não, você não vai fazer, é seu filho que vai fazer. Mas eu digo ao contrário: eu vou fazer casa para você, e o teu reino não vai ter fim. É o que ele estava dizendo aí. E realmente, irmãos, o que existe de Israel hoje, tudo isso graças à promessa que Deus fez a Davi, tá? Então é isso. Aí, irmão, nós temos ali os profetas que profetizaram, né? Elias, Eliseu, Jonas, que nós estudamos, Amós e Oséias. E Miqueias aqui, irmãos, profetizou para os dois, tá? Ele está aqui embaixo, mas ele profetizou para os dois. E nós temos o Reino do Sul, irmãos. Aí nós temos o Reino do Sul aqui, e nós temos ali os amarelinhos ali, ó. O amarelinho, tá bem aqui, ó. É porque a resolução aqui não é muito boa, mas o amarelinho é bom, tá? O vermelho é péssimo, o azul é regular. É por isso que eu refiz isso aqui, coloquei Saul como regular, porque Saul, irmãos, ele não foi de todo ruim, não. O início dele foi bom, mas ele resolveu, né? Mas então, e ele é lembrado, inclusive, pelo próprio
Davi, mas não tira o erro dele também não, tá? E aqui nós temos os profetas, tá bom? Então temos aqui, irmãos, os reis que foram ruins, aqui em vermelho, não vou falar o nome deles aqui, tá? E aqui nós temos os profetas, irmãos, que profetizaram para o reino do sul: Azarias, Obadias, que nós estudamos nos profetas menores, Joel, Miqueias, tá? E nós temos Isaías aqui como profeta maior, nós temos Naum, Sofonias, que estudamos na lição passada, e Abacuque, está bem aqui, irmãos. Abacuque ele está aqui, já junto com Jeremias, já próximo do cativeiro, tá? E temos aqui Jeremias, Daniel e Ezequiel. E aqui embaixo, irmãos, o cativeiro babilônico. E aqui nós temos a primeira leva para a Babilônia, a segunda leva para a Babilônia e a terceira leva onde é destruído toda Jerusalém, toda a Jerusalém. E aqui, irmãos, talvez não vai ficar muito bom aqui, mas eu vou colocar lá no grupo, tá? Aqui nós temos o mapa cronológico, irmãos, da divisão do reino até Malaquias. Até Malaquias. E aqui, irmãos, o que nós vimos até agora fica bem aqui, ó. Fica bem aqui, ó, Nabucodonosor, tá? A partir de agora, esse pontilhado aqui, ó, é o cativeiro, tá? Coloca aqui 70 anos. Não, aqui é o começo do cativeiro, tá? Vai se contar 70 anos, mais ou menos, Ataxerxes, mais ou menos aqui assim, tá bom? Mais ou menos 70 anos aqui. Então, irmão, aqui está a história de todo o cativeiro. De todo o cativeiro. E é aqui, irmãos, que eu quero me situar. Aqui, quando Ageu e Zacarias aparecem, aqui, ó, mais ou menos aqui. Quando é interrompido as obras e há necessidade da reconstrução do templo, tá? De voltar à reconstrução. Aqui, ó, 15 anos de paralisação dos samaritanos. Tá bom, irmão? Eu vou deixar isso aqui lá no grupo. E aí, Malaquias, irmãos, está onde? Deixa eu ver aqui, cadê? Eu coloquei ele aqui. Ah, tá aqui, exatamente. Tá aqui, ó. Isso. Malaquias, 100 anos depois, irmãos. 100 anos depois do quê? Da ordem de Ciro para que retornassem para Jerusalém. Quem quisesse voltar para Jerusalém, tá? Então Malaquias está bem aqui, ó. Por isso nós estamos falado que Malaquias ele é o último profeta do Antigo Testamento. Há uma controvérsia aqui que alguns dizem que João Batista ele é o último profeta do Antigo Testamento. Alguns falam isso aí. Por quê? Porque alguns contam que o Novo Testamento começa com Jesus e não com João Batista, tá? Então, e João Batista ele começou a profetizar antes de Jesus, antes de iniciar Jesus iniciar o seu ministério. Mas isso é controverso, tá? Nós preferimos acreditar que João Batista ele foi um profeta intertestamentário, né? Ou seja, entre os testamentos. Alguém levantou a mão? Não. Vamos lá. Então, irmãos, deixa eu ir aqui. Então eu vou colocar no grupo lá. Isso aqui, tá? Os irmãos dê uma olhadinha lá, tá bom? São vários Artaxerxes aqui na frente, aonde está a rainha Esté, e por aí vai. Mais ou menos isso aqui, tá bom, irmãos? É certo, se você for buscar na internet, você vai encontrar tanta coisa, uns diferentes do outro. Malaquias está bem para cá, ó. Zacarias pode estar bem para cá, e por aí vai. Então, mas isso aí são suposições tiradas da Bíblia Sagrada, tá? As datas mencionadas por Zacarias são melhores de ser entendidas, irmãos. Zacarias, ao contrário de Ageu e outros aí, lá eles não colocam muitas datas assim, algumas datas não são precisas, mas Zacarias tem muita precisão também. A Bíblia NVI comentada apresenta um quadro das datas esclarecedoras aí, tá? O estudante deve ter em mente que os anos são em ordem decrescente. Isso aqui, ó, tá vendo? 1010 e aí vai voltando. Tá? 403 até 425, mais ou menos aqui.
aonde entra aqui Neemias, né, e Malaquias também está situada por aqui assim, tá bom? Então voltando até Jesus, que é chamado, né, de era cristã. Vamos lá, propósito das profecias de Zacarias. Zacarias profetizou na mesma época do profeta Ageu, como foi mostrado aí, com o propósito de fortalecer e encorajar os líderes que trabalhavam na construção da cidade. Acredita-se, apesar do livro de Esdras aparecer antes de Neemias, acredita-se que Neemias vem primeiro, viu, irmãos? Acredita-se que Neemias, ele foi para Jerusalém primeiro. Por quê? Porque como que você vai reconstruir templo sem primeiro cercar? Então alguns pensam que Neemias, quando ele voltou antes de Esdras, tá? Porque alguns colocam Esdras primeiro do que Neemias, e na Bíblia Sagrada está dessa forma também. Coloca-se dessa forma aqui, mas primeiro nós temos aí a reconstrução do muro, porque quando você vai construir uma casa, a tendência é você cercar primeiro para depois vir a construção da casa, tá? Esqueci alguma coisa aqui? Isso. Vamos lá. Introdução. Data e o nome do autor. Nós já tratamos isso aqui. O que significa o nome de Zacarias? Significa o quê, meus irmãos? O Senhor se lembra, né? Jeová se lembra. Vem aí o chamado do arrependimento. Zacarias faz um apelo retrospecto conciso da razão do cativeiro, a ira do Senhor contra os pais no passado, e faz um apelo para que a geração atual se arrependa. A maioria daquelas pessoas nasceu e viveu no cativeiro da Babilônia. Então todos aqueles ali, irmãos, eles nasceram, é certo, tinha pessoas ali idosas ali naquele lugar? Tinha. Não se sabe se alguns idosos de lá que foram levados de Israel para o cativeiro voltaram, não sabemos, mas tem uma base para a gente pensar que eles voltaram, porque em Ageu, em Esdras, diz que quando foi lançado a fundação daquele templo, e que o templo foi construído, uns começaram a chorar, porque se lembraram do templo antigo. Então pode ser que existia também pessoas bem velhinhas ali, dessa época também, tá? Vamos lá. Zacarias, irmãos, ele tem, depois dele chamar o povo ao arrependimento, é por isso que eu estou dizendo, irmão, que Zacarias, ele bem que poderia ter entrado como profeta maior. Uma por ele ser messiânico e ficar bem parecido com Isaías, e outra coisa, ele também, as visões que ele tem, irmão, é coisa surpreendente. É certo que algumas são meio assim, né, que pensa que ele estava tendo era um sonho, mas tem tudo a ver, irmão. As visões eram dadas por Deus para ele. E numa noite só, ele teve 8 visões. Tá? Então nessa noite eu acho que ele não dormiu. Deus não deixou ele dormir. Tá? Então ele teve 8 visões. As 8 visões de Zacarias se deram à noite, e de uma só vez. Aí ele mesmo vai dizer: tive de noite uma visão. E ele conta todas essas visões. Aí vamos lá, irmão. A visão dos 4 cavalos e o cavaleiro entre as murtas. Aqui está falando, irmãos, da paz que o Império Persa trouxe, e também que essa paz, ela atingiu a Israel. Esses 4 cavaleiros aqui, irmãos, esses 4 cavalos, na realidade aqui, não tem nada a ver com Apocalipse. Não tem nada a ver. Aqui está dizendo, irmãos, sobre as 4 potências ali: Egito, né, o Império Assírio, Babilônico e o Império Persa também, sabe? E é através do Império Persa que acontece tudo isso aqui. Há uma diferenciação aí. Essa visão vai falar de anjos e de homens, que os irmãos vão ver aí no livro, e é necessário os irmãos lerem. Ele faz uma diferenciação. Também, irmãos, a outra visão que ele tem, a segunda,
É a visão de 4 chifres e 4 ferreiros. Novamente, irmãos, esses 4 chifres, toda vez que fala de chifre na Bíblia Sagrada, e principalmente no Antigo Testamento, está falando de poder, tá? Geralmente é uma nação com muito poder, tá? Então chifres aí quer dizer poder. Exatamente, e falando aí sobre o Império Egípcio, Babilônico, Assírios, Medo-Persa, de novo, tá? E os ferreiros aí, irmãos, eram as armas que subjugaram e destruíram todos esses reinos. Todos esses reinos aí passaram, viu, irmãos? Onde está hoje o Império Persa? Aonde fica mais ou menos o Império Persa? No Irã, que foi falado aqui no domingo. O Irã era onde era a Babilônia, não é isso? Principalmente hoje. Alguns falam que no Iraque ficava também a Babilônia, né? Os jardins suspensos ficavam mais ou menos ali, mas, irmão, tudo veio abaixo, ruíram, né? No Iraque. Mas o Irã era, naquela época, era aquela região ali onde se situa o que nós estamos estudando aqui. Aí ele tem uma outra visão, irmãos. O homem com a fita métrica. Ele vê um homem com uma corda, porque naquela época, irmão, não tinha essas fitas que as irmãs usam aí para costurar, para medir, ou que a gente usa uma trena, né? Não tinha, não. Quando fala fita métrica aqui, irmãos, era um cordão que esse cordão tinha tantos côvados e eles mediam. Mas ele vê um homem com esse cordão e ele pergunta o que era aquilo. E ele vai dizer, eu estou medindo todo o muro de Jerusalém. Mas tinha uma razão, porque os muros de Jerusalém já não existiriam mais. Hoje, se você for em Jerusalém, lá ela não é cercada de muro. Ela tem um muro antigo, mas ela não é cercada como naquelas cidades antigas, que é cercada toda a cidade fica por dentro em um muro só. Só existe ali partes do muro antigo, tá? Vamos lá. Aí ele tem uma outra visão, irmãos. Ele vai ver o sacerdote Josué, só que ele vê o sacerdote Josué com as vestes sujas. E quem é que está do lado do sacerdote Josué acusando ele? Aí é uma aparição no Antigo Testamento de Satanás, e ele acusando o sacerdote Josué e colocando culpa em Josué, acusando ele de pecados. Mas na visão ele também vê que as vestes de Josué, o sacerdote, tem nada a ver com Josué lá do Antigo Testamento, lá de Moisés, não, irmão. Sacerdote Josué, aí as vestes deles é trocada por uma veste resplandecente, uma veste limpa. E aí, nessa visão, mostrando mais uma vez que o sacerdócio também seria restabelecido em Jerusalém. E é nesse texto aqui que vai falar sobre o renovo, irmãos. E todas as vezes que fala sobre renovo no Antigo Testamento, tem aí no Livro dos Irmãos uma explicação muito boa sobre o renovo, é Jesus Cristo, tá? O renovo, ele é Jesus Cristo. Vamos para outra visão aqui, irmãos. Falamos sobre 4. Isso. O candelabro de ouro e as 2 oliveiras. O candelabro aqui, aí ele vê agora um candelabro. O candelabro é a figura da luz de Deus sobre Israel, abastecido continuamente pelo azeite da oliveira. E aqui nesse texto, irmãos, é que tem aquela frase tão famosa: não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Ali, irmãos, ele estava falando justamente de como que Deus estaria cuidando de Israel. No Apocalipse, irmãos, o candelabro é a figura da igreja, né? Lá está dizendo, os 7 candeeiros de ouro são as 7 igrejas. Aqui também, irmãos, nessa visão, ele tem a visão de 2 ungidos. Irmãos, aqui é uma polêmica. Alguns falam que esses 2 ungidos aí simbolizam, né, outras pessoas que lá do Novo Testamento, que viriam no Novo Testamento. E aí alguns até falam que seriam as 2 testemunhas também
de Apocalipse. Temos que ter cuidado com isso aí, irmãos. Não está falando sobre isso, tá? O rolo, aí ele tem agora uma outra visão. Qual é? Um rolo de pergaminho. Não tinha livro, né? Não tinha livro naquela época, igual esse aqui, mas tinha rolo de pergaminho. Esse rolo de pergaminhos, irmãos, segundo, tem uma Bíblia aí, segundo a Nova Versão Internacional, diz que é mais ou menos 10 metros, ele tinha o tamanho daquele pergaminho. Ele vinha voando e uma coisa engraçada acontecia. Ele ia onde tinha o mentiroso e caía sobre ele. E ele caía também sobre aquele que matava, que era homicida. E o pergaminho abraçava aquelas pessoas e levava embora. E ele via isso naquela visão, mostrando, irmãos, que a lei de Moisés, as coisas lá deveria ser restabelecida também em Israel. Eles deveriam observar tudo que a lei de Moisés ordenava, tá? E aí ele tem uma outra visão também, irmãos. Ele vê um efa. O que é um efa? Era uma botija, era um caldeirão grande que era usado para medidas. E dentro desse efa, o que tinha ali? Uma mulher. Aí quando ele estava olhando aquela mulher dentro daquele efa, chegavam mais 2 mulheres com asas, pegavam uma de um lado, outro do outro, daquele efa, daquele caldeirão, né, no aportuguesado nosso, e levava voando para a terra de Sinear. O que é Sinear, irmãos? Ali era a Babilônia. Isso mostrando, irmãos, que o pecado, ele deveria ser tirado, a vida de pecado, as coisas ali que as pessoas estavam cometendo, deveria ser levado embora de Israel. E aí, irmãos, ele tem a 8ª visão, tudo na mesma noite, a visão das 4 carruagens. E aí, irmãos, aqui vai falar sobre até a cor dos cavalos, e alguns também querem enfiar a goela abaixo que esses cavalos aqui são os cavalos do Apocalipse. Não é, tá? Não é. Por quê? Diferencia de um dos cavalos de lá. Aqui tem um cavalo que não tem no Apocalipse, que é o cavalo marrom. É o baio, né? Então, lá do Apocalipse lá são 4. E por que não é o do Apocalipse, irmãos? Porque o do Apocalipse fala claramente que cada um significa uma coisa lá no Apocalipse, tá? Próxima aula aí, nas próximas aulas será falado sobre isso aí, tá? Então, nós não podemos confundir com esses cavalos, tá? Mudança de tema, irmãos. Aí depois de um certo tempo, depois de 2 anos, irmãos, aí ele volta a ter visões, tá? Ele tem essas visões aqui, ele relata essas visões, e aí vamos. Mudança de tema das profecias de Zacarias. As visões anteriores foram dadas ao profeta no 2º ano do governo de Dário ou Dario, irmão? E aí, vamos ver se a gente consegue? O mais certo é Dario. Sabia? Eu fui buscar Mário. Eu fui buscar na internet. Eu estou perguntando aqui o que eu fui buscar, irmão. Eu fui buscar Mário. Mário, ele é acentuado? Aí lá está dizendo, Mário tem que ser acentuado. Porque é paroxítona terminada em? Mas ele fala, não sei se é em vogal ou alguma coisa aí. Então, ele diz lá, Mário é acentuado, tá? Porque se você não... Agora, Maria, onde é acentuado? No I, o I tem que prevalecer. O I tem que prevalecer. Então, irmãos, isso aqui não vamos brigar por causa disso aqui não, irmão. Quem quiser falar Dário, fala Dário. Quem quiser falar Dario, não está errado. Tá bom? Mas pelo português, é mais provável que seja Dario. Tá? Então, e agora, 2 anos depois, no 4º ano do rei Dario, o Senhor voltou a falar com
Zacarias. Aí ele dá, irmãos, 3 palavras. A primeira palavra é a questão do jejum, e nesse ponto aqui, irmãos, também algumas pessoas aparecem para falar com Zacarias a respeito do jejum, se eles estão jejuando de uma forma correta. E aí, irmãos, existe ali um grande debate ali entre Zacarias e aquele povo, mostrando que o jejum deles, irmãos, não estava valendo para Deus. Tá? E aí, não vamos entrar nesse contexto aqui. E uma coisa interessante é que isso é citado também no Novo Testamento, sobre a questão do jejum, e Isaías também cita isso antes do cativeiro, né, sobre o jejum que Deus aceita. Novamente, é citado na questão aqui. A segunda palavra, assim falara o Senhor dos Exércitos. Certamente o profeta tinha em mente a advertência do Senhor antes do cativeiro. Aí vem a terceira palavra. Essa é uma profecia messiânica que vem se cumprindo em parte, mas não completamente. Deus decidiu abençoar o seu povo, trazendo de todas as extremidades da terra. Aqui, irmãos, existe nessa terceira palavra, diz que Deus traria o seu povo de volta para Israel. Isso, irmãos, preste atenção no que eu vou dizer aqui. Isso já se cumpriu 100%? Não, tá? Irmã Fernanda, não se cumpriu 100% essa profecia aqui. Irmão, eu quero elogiar a irmã Fernanda. Eu fui ler Abacuque, eu fui ler de novo. Irmão, e as profecias que ele falou, não tem nenhuma futura. Não é isso que ele falou? Não tem uma futura que ainda vai acontecer. Todas as profecias de Abacuque, irmão, pode pegar o livro lá. Pode pegar o livro lá. Foram profecias que aconteceriam com Israel, né? Mas você não encontra, irmão, nenhum texto de profecias futuras. Então, nesse ponto aqui, quero elogiar ela, irmão. Ela fez a pergunta que ele disse assim: fala-se sobre profecias que se cumpririam no momento, mas que ainda não se cumpriram. De Abacuque, irmãos, se cumpriu, não existe nenhuma lá, como nós observamos, naquele dia, né, e tal, e quando você vê lá na frente, não tem mesmo, tá? Então, aqui, essa profecia aqui, irmão, de que Israel voltaria para Israel, ainda não se cumpriu na sua totalidade, porque até hoje, irmãos, muitos israelitas estão voltando para Jerusalém. Eu lembro como se fosse hoje, irmão. Eu cheguei aqui em 94 e eu acho que isso foi em 95. Eu fui com uns amigos da igreja, lá na igreja Sara Nossa Terra, e estava lá nesse dia trazendo um estudo, uma palestra, o embaixador de Israel aqui no Brasil, naquela época, irmãos. Aí ele falando sobre tribos na África, tribos de Israel, judeus na África que estavam retornando para Israel. E ele falando que aviões e aviões estavam pousando com judeus do mundo inteiro. Naquela época, irmãos, agora imagine hoje. Então, na sua totalidade, essa profecia aqui ainda não se cumpriu, mas vem se cumprindo, tá? Anunciado o castigo sobre as nações opressoras, Deus promete proteger o seu povo. Ele diz assim: olha, vou defender o meu povo dos seus inimigos, não vou deixar que os exércitos deles invadam a minha terra. Então agora, irmãos, novamente Deus faz dá essa palavra, né, mas para aquele momento também, e uma profecia futura também, tá? Isso pode também se cumprir. Eu vou pular aqui, irmãos, tá? Para a gente poder... Profecia sobre Jerusalém futura. Aqui é o ponto onde eu quero me ater. Uma das maiores, irmãos, profecias de Zacarias está aqui, capítulo 9, versículo 9. Diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí vem teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Irmãos, o homem aqui
estava vendo Jesus. Assim como Isaías estava vendo Jesus indo ser crucificado, Zacarias estava vendo Jesus, irmãos, entrando montado em um jumentinho em Jerusalém. E cumpriu-se cabalmente aqui, tá? Israel é anunciado que se vingarão das nações, a restauração de Israel. Uma coisa interessante aqui, Cristo, ele é a pedra fundamental, e lá diz assim, olha, de Judá sairá a pedra angular. Jesus, ele veio da tribo de Judá, e aí mais uma profecia, tá? De Judá sairá a pedra angular, dele a estaca da tenda, dele o arco de guerra, dele sairão todos os chefes juntos. Uma coisa interessante aqui, irmão, que eu já observei alguns pastores falar, pastor Johnny, que na inauguração de uma igreja, nós temos que evitar falar, vamos lançar a pedra fundamental. Aí muitos têm mudado essa palavra para pedra inaugural. Porque a pedra fundamental é quem? É Jesus. A única pedra fundamental é Jesus. Então algumas pessoas estão mudando essa palavra pedra fundamental para pedra inaugural, tá? Mas cada pastor tem um jeito de trabalhar. Dá? Estaca? Do quê? Estaca da tenda? Não, eu não estou entendendo. Estaca da tenda? Não, ele é a pedra fundamental. Ele é a pedra fundamental. De Judas? Irmãos, tá aí no quê? O versículo aí tá dizendo o quê? Tá, então estaca da tenda, né? Achou aí? Tá bom. É porque eu estava pensando que a irmã estava falando sobre a questão da pedra que é lançada. E aí, irmãos, ele vê agora, tem agora duas parábolas em um só sentido, e ele vê então duas varas, que é a graça e a união, e ele vai falar também do pastor insensato. Irmãos, e aqui existe um termo que vai falar muito do Messias, que inclusive já alguns Messias, entre aspas, pegaram esse texto aqui para dizer para Israel que eles eram o Messias, e vieram antes de Jesus Cristo, isso aí, tá? Mas, inclusive, teve um rabino aí que se passou por Messias em 132 a 135 a.C. e enganou muita gente, tá? E tem o nome dele aí no livro dos irmãos. E Zacarias vai falar também, irmão, sobre vender, que ele foi vendido por 30 moedas de prata, né? Isso aí cumpriu-se também cabalmente em Jesus Cristo, tá? A salvação em Jerusalém, coisas boas sobre Jerusalém. Este capítulo contém uma profecia de defesa, proteção, salvação para todos os povos, para o povo de Deus, e fala de um derramamento do Espírito da conversão dos judeus nos últimos dias. Zacarias, irmãos, assim como Joel, ele diz que nos últimos dias Deus derramaria o Espírito Santo dele sobre essa terra. Uma coisa interessante, Joel diz que será sobre toda a carne. Zacarias, ele vai falar que será sobre Israel. Mas isso aqui, irmãos, não diz respeito à igreja, porque a igreja não vai estar aqui. Aqui, irmãos, vai ser quando o Espírito Santo vai ser derramado e eles vão reconhecer, vai descer neles um espírito de súplica, e eles vão suplicar a Deus, e é nesse momento que Jesus vai descer. E Zacarias também diz, irmãos, que ele vai pisar com os seus pés naquele dia, vai pisar com os seus pés no Monte das Oliveiras, o monte vai se rachar no meio, e eles vão fugir do exército do anticristo, tá? E acontecerá ali, estava conversando com o Samuel ontem, nesse ponto acontecerá a guerra do Armagedon, tá? Que vai ser tratado no Apocalipse aí, tá? E aí, irmãos, vamos aqui. Naquele dia olharão para ele, olha aqui, irmãos. Aquele dia olharão para ele, para quem? Para Jesus. Olharão para ele aqueles que eles traspassaram, mataram ele.
E aqui vai se cumprir, inclusive, aquela profecia que diz assim, olha, que feridas são essas nas tuas mãos? E ele vai responder, são as feridas que eu fui ferido na casa dos meus irmãos. Tudo isso, irmãos, futuro, tá? O estudante deve observar sempre a expressão naquele dia, que ocorre 17 vezes ao longo do capítulo 12 ao 14. Tudo esse naquele dia, irmãos, é futuro, tá? O messianismo novamente profetizado, o Messias aparece se não crucificado. Aqui nesse texto vai aparecer mais uma profecia que é citada a Jesus Cristo: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Jesus, ele citou, a Bíblia Sagrada cita isso aí, quando Jesus ele é pego ali para ser crucificado. O estudante deve se ater com cautela, porque em toda profecia, aquilo que eu estava falando agora mesmo aqui, existe o cumprimento parcial e o cumprimento total, tá? E aí termina com Jerusalém se tornará o centro de adoração mundial. Quando é que é isso aqui, irmãos? Milênio, tá? Milênio, né? A Bíblia diz que todas as nações do mundo inteiro, não se sabe como, se avião, não sabe como, irmão, navios, mas todas as nações do mundo inteiro afluirá para Jerusalém para adorar a Deus, tá? Milênio, tá? Milênio, isso aí, vai ser tratado também mais à frente. E, irmãos, e assim nós encerramos Zacarias e vamos para Malaquias, tá? O que significa Malaquias, irmãos? Malaquias significa, é uma junção de duas palavras também, Malak e A. E essa palavra Malak, no hebraico, é mensageiro. Então, Zacarias significa mensageiro de Jeová, mensageiro de Deus. Aqui existe uma polêmica, irmãos. Muitos pensam que o nome dele não era Malaquias, mas era a função dele como mensageiro de Jeová. Mas não vamos ficar fazendo aí suposição, irmão. O nome dele é Malaquias e acabou, tá? Então alguns pensam que seria uma outra forma aí. O livro e seu conteúdo. O livro de Malaquias, nas cópias hebraicas, é chamado de Sef Malak. O livro de Malaquias, na Vulgata, ele é chamado de As Profecias de Malaquias, e por aí vai. Malaquias apresenta, irmãos, no seu livro, 4 mensageiros. Se ele era um mensageiro, ele apresenta 4 mensageiros. Quem? O verdadeiro sacerdote. João Batista, ele é citado porque se cumpre em João Batista a palavra de Malaquias, né? O próprio Jesus, ele é citado também como mensageiro de Deus, ele trouxe uma mensagem, tá? E Elias, irmãos, então são 4 mensageiros que é citado aqui, direta ou indiretamente, tá? O ponto principal desse livro, irmãos, são as perguntas. Perguntas que as pessoas fazem e as perguntas que Deus faz. Malaquias, irmãos, ele é tido como o profeta repórter, porque ele é como se ele estivesse indo em Deus e dando o microfone para Deus, e Deus falando: se a senhora quiser fazer, pode fazer. Já fez? Ah, tá. É porque ela vai sair. Aí, irmãos, eu quero elogiar também a irmã Silvânia. Ela está no horário de descanso dela, né? Descanso, horário de folga dela, do serviço dela. Que ela trabalha até que horas? 10. Até 10 horas. E ela está no horário de descanso dela, ela vem para cá para assistir aula. Né? Quando descansa, carrega pedra, né? Não, né? É uma pedra boa de carregar, né? Então, irmãos, parece que o profeta Malaquias, ele vai lá em Deus e dá o microfone para Deus, e Deus faz uma pergunta. Aí ele vai lá no povo e dá o microfone para o povo responde. É isso que você vai ver em Malaquias, tá? Aí nós temos as perguntas aqui, irmãos, não tem como a gente falar de todas aqui. Aí nós temos aqui as perguntas. Em quem tem nos amado? Perguntava o povo, tá? Aí Deus responde. Aí lá no ponto 2, se eu sou pai, onde está a minha honra? É uma outra pergunta.
Aí eles respondem: em que nós desprezamos o teu nome? Aí ainda pergunta: em que te havemos profanado? Aí vai ter a resposta: não é isso mal? Terá ele agrado de ti e te será favorável? Aceitará ele a vossa pessoa? Aceitaria isso da vossa mão? Aí eles perguntam: não temos nós todos o mesmo Pai? Aí não nos criou Deus, não nos criou o mesmo Deus? Aí responde: vocês não estão profanando a aliança de nossos pais? E perguntais por quê? Aí eles perguntam: em que nós enfadamos? Aí vai falando: irmão, onde está o seu juízo? Em que havemos de tornar? Aí existe a pergunta: roubará o homem a Deus? Aí eles perguntam: em que nós temos te roubado? Aí existe a resposta: o próprio Deus, nos dízimos e nas ofertas. Tá? E aí vai, irmãos. E aí ele cita aqui somente 3 perguntas. Não vou ficar aqui em todas essas perguntas aqui, irmão. Ele cita somente 3 aqui, ó. Em que nos tem amado? O que eles estavam falando aqui, irmão? Eles estavam jogando na face de Deus que Deus não estava mostrando amor para com eles, mesmo diante de tudo isso que eles estavam passando. Malaquias, irmãos, está profetizando aqui em um tempo em que o templo já estava construído, os muros já estavam construídos, mas eles estavam deixando a casa de Deus ao léu. Eles estavam trazendo as coisas de Deus, realizando as coisas de Deus de qualquer maneira. Os sacerdotes, ao invés de estar cuidando da casa de Deus, estavam deixando o templo e estavam trabalhando fora, e com isso a casa dele estava ficando esquecida, e esse era o contexto que ele estava profetizando. E aí, se eu sou o pai, onde está a minha honra? Aí várias perguntas, irmãos, estão alinhadas com essa primeira. O que eles faziam, irmão, para desonrar a Deus? Eles chegavam lá na malhada, e aí tinham várias ovelhas. Aí eles ficavam lá assim, ó: qual é que eu vou levar hoje? Aí lá, irmão, tá uma lá vomitando, tá uma lá, irmão, cheia de ferida, tá uma lá, irmão, quebrada a perna. Aí ele: opa, essa aqui é de Deus. Pegava aquilo ali, irmão, e levava para apresentar para o sacerdote. E o sacerdote, para piorar a situação, recebia. Para piorar a situação, tá? Honravam aos pais, Deus lança isso aí, honravam os pais aos filhos mais do que a ele. Qualquer semelhança não é mera coincidência, né? Falta de respeito na casa de Deus, eles não tinham respeito mais pela casa de Deus. E aí o autor aqui, o comentarista, diz, né, sobre a ceia do Senhor, aonde muitos levam de qualquer maneira, né, de qualquer, não, tanto faz, Deus aceita, Deus não olha para isso não. Oferecer o melhor para Deus hoje, o que seria, irmãos? Para a nossa vida, seria ensaiar um hino bem ensaiado para cantar para Deus, chegar no horário certo, dobrar o joelho, orar, falar com o Senhor. Tudo isso, irmãos, reflete. Eu sempre falo para os irmãos, eu estava em casa e estava passando o DFTV, e ali estava almoçando, e aí naquela época, faz muito tempo atrás, ia ter um show de Zezé de Camargo e Luciano lá na Esplanada. E aí ele pegou ao vivo lá, irmão, se mostrando lá ao vivo. Aí ele vamos ouvir um pouco aí, o DFTV falou lá. Aí o Zezé pegou um violão. Aí quando ele bateu ali, deu um toque ali, ele falou assim: olha, tá desafinado. Eu não vou tocar para esse pessoal que está aqui agora com um violão desafinado. Eles merecem melhor do que um violão desafinado. Rapaz, aquilo não saiu da minha mente mais. Para Deus é desafinado, irmão. E eu não estou falando de voz, não. Eu estou falando que é quando você pode fazer, mas você não faz.
Com todo respeito, irmão, até na hora de ofertar. Até na hora de ofertar. Você olha aqui assim, aí tá aquela notinha de R$2 com um esparadrapo, irmão. Eu não vou falar nem fita crepe, não, durex. Não vou falar nem fita durex, não. Tá com uma fita de isolante, irmão. Aquela preta. Aí, opa, essa aqui. A padaria não recebeu, né? Vamos pôr lá na salva, irmão. Pelo amor de Deus. E eu não estou falando aqui de oferta, irmão. Eu evito falar o máximo de oferta, irmão. Porque cada um tem que ter uma consciência do que oferece para Deus. Tá aqui. E como se jogasse assim, quando, né? Tá aqui. Pá, o que é teu, né? Deus me livre. Acima. Eu estava olhando assim, os status, né? Estava olhando lá e o tempo passou. Uma pessoa que você fala de oferta, um altar assim, você fala do Zezé de Camargo, né? Que o violão estava desafinado e ele disse que não ia tocar para o povo. E quando é um violão que toca no altar e toca no ainda possa musicar para todo mundo ver. O mesmo, né? É um jeito de dizer, irmão, que aí fala, né? Falam aí, né? É um jeito de dizer, irmão. É um ditado que tem por aí. Acende uma vela para Deus e uma para o diabo. Ou seja, o que apresenta para Deus vai apresentar também para o diabo, ou o que apresenta para o diabo vai apresentar para Deus também. Davi, uma certa coisa, ele falou, né? Como eu poderia oferecer algo para Deus que não me custou nada. Quando ele foi comprar a eira de Araúna, né? O Araúna falou: não quero vender, não. Tá aqui, a eira é sua, os bois estão aqui, a madeira está aqui, o senhor pode levar de graça. Aí ele falou: ops, negativo. Eu não vou oferecer para Deus sacrifício que não me custe nada. Entendeu? Tudo isso aqui, viu, irmãos? Servir a Deus como obrigação. O próprio Deus fala assim: olha, vocês estão cansados de mim. Não, gente, de novo esse negócio, gente. De novo. Ir para a igreja de novo. E tem crente, irmão, que fala para o outro assim: de novo, irmão. De novo. Mas que canseira, que enfado, né? Deixa eu correr aqui. Então, não temos nós todos o mesmo Pai. As perguntas do profeta, aí ele vai tocar aqui na questão, irmão, daquela época, tá? O casamento. Eles estavam casando e divorciando. E eles estavam casando também com pessoas de fora. E, ao mesmo tempo, eles estavam deixando as suas... E, irmão, isso aí está acontecendo demais. E por vergonha nossa, irmão, pastores que estão deixando as suas esposas mais... vividas com eles ali, né? E estão casando com as novinhas. Isso é triste, irmão. É triste. E não temos que romantizar pecado, não. Romantizar essas coisas, não. Já nessa época aqui, Deus falava muito sobre isso aí, tá? Em que enfadamos? A enfadar aqui significa fazer afirmativas que não são verdadeiras. Malaquias afirma que Deus está cheio de ouvir as mesmas baboseiras do crente. Isso mesmo. É o mesmo tipo de raciocínio hoje. As pessoas dizem: Deus é um Deus de amor, não vai mandar ninguém para o inferno, não. Deus não manda para o inferno mesmo, não, irmão. A pessoa vai sozinha. Tá? Mas o que eles dizem aí é que Deus não vai mandar ninguém, não existe inferno, na realidade eles estão dizendo aí, todas as religiões levam a Deus, o importante é não fazer mal ao próximo, tá tudo bem. E por que Jesus morreu então, né? A vinda do mensageiro, aqui vai falar sobre João Batista, isso aí se cumpriu cabalmente, tá? E em quem havemos de tornar? Aí a pergunta de Deus. Deus responde a pergunta dos líderes, o sacerdote com outra pergunta: roubará o homem a Deus? O povo então quer saber: quem roubou a Deus? Em que te roubamos? E Deus imediatamente responde: nos dízimos e nas ofertas. Aí tem uma coisa interessante que ele falou aí, irmão. Para a gente evitar essa palavra assim: olha, chegou a hora da gente dizimar. Irmão, não fala isso não, irmão. Você sabe o que é dizimar? Olha aqui, eu fui buscar no dicionário: provocar a morte em massa de um grande número de pessoas, exterminar. Chegou a hora dos crentes dizimar. Meu Deus do céu, então vamos correr, porque
Então, chegou a hora de entregarmos os nossos dízimos. Dizimar, no português, é matar, viu, irmão? Que temos falado contra ti? Deus está ofendido, as vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? E mais uma coisa, irmão, ele diz em Malaquias capítulo 3, versículo 10, por vossa causa, né? Depois do versículo 10 vai dizer, repreenderei o devorador é um demônio, irmão? Não é, o devorador não é um demônio, o devorador que ele está falando aqui, são os gafanhotos que vinham para estar destruindo as lavouras. É esse gafanhoto, tá, irmão? Mas nós criamos aí que o devorador é demônio, tá? Não é, tá bom? E o último slide aqui, o anúncio do grande dia, o grande dia do Senhor. Este capítulo trata da destruição dos israelitas perversos e da alegria dos justos pelo anúncio da chegada do Messias. Trata também da exortação a que se obedeçam às leis de Moisés e a descrição do ministério de João Batista. Aí ele vai dizer, eis que eu vos enviarei o profeta Elias. Esse texto deve ser interpretado que se cumpriu na pessoa de João Batista. Então, irmãos, alguns, né, pastor Giovanni, dizem que as duas testemunhas, uns falam o seguinte, irmão, chegam a dizer que é Enoque e Elias. Por quê? Porque os dois não passaram pela morte aqui. Irmão, as duas testemunhas não é Enoque, não é Elias, não é, tá? E Elias, irmãos, vai vir? Não, ele não vem mais. E aí Jesus me falou, se vocês querem saber, Elias já veio. Mas por que Elias veio na pessoa de João Batista? Os espíritas dizem que João Batista é uma reencarnação, pode ter sido uma reencarnação de Elias, tá? Por causa desse texto aqui. Mas, irmãos, a virtude de Elias, o mesmo jeito de pregar, o mesmo jeito de se vestir, o mesmo jeito de se portar, é o mesmo jeito de se portar de João Batista. Na mesma virtude de Elias, a mesma, tá? É isso aqui, não precisa passar disso aqui mais, tá bom? E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.